Olha só, pessoal, as novas falas do senhor Aloysio Mercadante, lá o presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, aí, aquele banco de fomento e tudo mais. Bem, essas declarações dele demonstram claramente, primeiro, que ele não tem competência nenhuma para estar nesse cargo, ele é apenas um agente político infiltrado num banco que, em tese, deveria trabalhar para um objetivo muito específico, que não é um objetivo político, né? Mas, além disso, demonstra também o quanto que o governo do Lula, o governo PT, ainda está arraigado, ainda está contaminado por aquela mentalidade antiquada, da foice do martelo mesmo, aquelas políticas desenvolvimentistas econômicas de governos petistas anteriores que foram um total fracasso, fracasso retumbante, mas que estão sendo repetidas por esse governo aqui, obviamente com custos, com prejuízos para todos nós em algum momento no futuro não muito distante, né? Agora, a bola da vez foi o Aloysio Mercadante afirmando que as críticas que ele tem sofrido por conta das medidas que ele anunciou aqui para o BNDES fazem parte de um neoliberalismo anacrônico, né? Pois é, neoliberalismo, essa palavra está de volta ao vocabulário político-econômico brasileiro. Então vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Mercadante falou isso aqui recentemente por conta dessas críticas que ele sofreu ali e tudo mais a respeito do BNDES, uma vez que ele anunciou algumas medidas que são, no mínimo, questionáveis, né? Por exemplo, ele disse aqui que vai incentivar a indústria naval brasileira por meio de subsídios, empréstimos ali com aqueles juros camaradas e tudo mais, né? Não apenas isso, outros pontos que foram questionados se referem, por exemplo, à questão dos investimentos no exterior, né? Lá vai o governo ficar emprestando dinheiro para amiguinhos ditadores dele, conforme ele fez no passado, com grande prejuízo para os cofres públicos brasileiros. Não basta isso ser uma atitude imoral, porque você está dando dinheiro para ditaduras se manterem no poder, ditaduras antidemocráticas que violam direitos civis com uma consistência assustadora. Não apenas isso, então, mas você também tem a questão do prejuízo econômico, né? Não é só moral, é econômico também, porque muitos desses empréstimos, aí uma grande quantidade inclusive, não foram pagos. O BNDES levou calote da Venezuela, por exemplo, de Cuba. Isso aí é algo conhecido, é algo bastante sabido, e isso vai ser repetido no governo Lula. Para isso que o Aloysio Mercadante foi colocado lá no BNDES para início de conversa, né? As críticas começaram justamente, inclusive, por conta da indicação dele, porque a lei das estatais não permitiria isso, né? Ele é um cara que esteve envolvido em campanha eleitoral, na campanha do Lula, e a lei das estatais determina uma carência, se eu não me engano, de 18 meses, né? Então, o cara que acabou de participar de uma campanha eleitoral não pode assumir um cargo de chefia numa estatal num prazo de 18 meses. Mas logo em seguida o Aloysio Mercadante entrou, o PT conseguiu fazer isso aí funcionar, tá aí de boa até hoje, mais de um ano aí, comandando esse banco aí, né? Não sei se já tem um ano, mas algo perto disso aí, com certeza. E aí ele afirmou, então, que essas críticas que ele vem recebendo se devem aqui a um neoliberalismo anacrônico, né? Coisas de quem não acompanhou a mudança da economia global. Mercadante, isso que você está fazendo, essa história aqui de debêntures, né, para financiar indústria, essa coisa desenvolvimentista, isso é anacrônico, isso aqui está fora da realidade, está fora do tempo, é algo que falhou miseravelmente, sei lá, 5 décadas atrás. Não tem por que trazer isso novamente e trazer como uma grande novidade, um plano fantástico que vai melhorar a economia do Brasil. Agora vai funcionar, que é uma beleza. Faça-me um favor, isso aqui é coisa de quem não acompanhou a mudança na economia global e, pior ainda, coisa de quem não consegue olhar para trás e ver o fracasso dessas medidas, dessas políticas que foram tomadas anteriormente, inclusive pelo governo PT, governo do qual o Aloysio Mercadante participou, né? Então, qual é a desse cara falando isso? Uma situação assim bastante questionável, sem dúvida, né? Mas, de fato, aqui ele falou o seguinte, né? Que é preciso ver o que o mundo está fazendo de melhor e aprender com os erros do passado. Meu amigo,
Do que o Mercadante está falando? Ele bebeu, tá alcoolizado, passou alguma droga ali embaixo do bigode dele? Só pode, né? Porque aprender com os erros do passado é isso que o governo Lula está fazendo, cometendo os mesmos erros que ele cometeu antes, principalmente com o BNDES, o mesmo erro desenvolvimentista que condenou o Brasil a mais de uma década de crise. Estamos indo aí para uma década de crise econômica, da qual a gente não se recuperou plenamente ainda. Realmente uma coisa assim impressionante, né? Então, inclusive o Walter Schalka aqui, né, que foi presidente da Suzano, inclusive, falou aqui que esses subsídios não deram certo no passado no Brasil, e isso aqui vai trazer prejuízos para a imagem do país e tudo mais. E aí ele foi castigado nas redes sociais aí pela Gleisi Hoffmann, inclusive xingou o cara mesmo, falou que é hipocrisia dele, enfim, né? E aí o Mercadante também falou isso aqui ontem, inclusive no sábado, né? Estou gravando isso aqui no domingo, dia 28, falou que ficou preocupado com as falas dele porque elas revelam um desconhecimento completo da história da empresa com o BNDES. E sim, a Suzano já recebeu muito dinheiro do BNDES, com certeza, né? Isso aí é bastante, uma coisa bastante conhecida aí. E aí ele critica a fala do ex-presidente da Suzano ali e tudo mais, né? Só que a verdade é que o cara não tá errado, não. Por mais que ele tenha usufruído do BNDES ali e tudo mais, que é uma coisa bastante questionável, sem dúvidas, ele não está errado em dizer que o que o banco faz agora aqui é realmente uma coisa que já deu errado no passado, que vai trazer problemas aí, inclusive, né? Então, o Mercadante anunciou uma grana aqui, né, 2 bilhões de reais aqui, que vão ser cedidos para investimentos aí na área de construção naval e tudo mais, e aqui, por meio do Fundo da Marinha Mercante, né? E aí ele fala, isso não é subsídio não é subsídio nenhum que está sendo dado, né? Isso aqui é uma redução de spread, né? Então, olha só o que ele diz que está fazendo aqui. Não é recurso do Tesouro, porque é um fundo que está sendo feito. É a mesma coisa das debêntures ali, que foram anunciadas pelo Mercadante, inclusive, né? Debênture nada mais é do que um título de dívida privada, né? Tem a dívida pública ali do governo e tudo mais, tem uma dívida privada, você empresta dinheiro diretamente para aquela empresa com as condições que forem acordadas nesse contrato de debênture aí. Então o BNDES, supostamente, é o que está sendo ventilado aí, que foi propagado pelo próprio Mercadante, vai ter esse tipo de financiamento aí, inclusive, né? Ou seja, ele vai captar recursos por meio de debêntures aqui. E ele diz que isso vai diminuir o spread, né? Como assim vai diminuir o spread? Quer dizer que as empresas vão pegar dinheiro emprestado agora com o BNDES ao invés de pegar dinheiro com outros bancos, mas o recurso a ser disponibilizado é o mesmo. Por que alguém emprestaria dinheiro para o BNDES ao invés de deixar em algum outro banco, em alguma outra aplicação, para receber menos, né, um rendimento menor? Agora, se o BNDES for pagar rendimentos equivalentes, por exemplo, ao do título da dívida pública brasileira, porque o camarada vai ter a opção de emprestar para o BNDES ou emprestar para o Estado, né, direto para o governo, para a União. Por que ele vai emprestar para o BNDES com juros menores? Não faz sentido, né? Então, o Aloysio Mercadante vai emprestar isso depois com juros semelhantes ou com juros menores? Porque se for com juros menores, realmente o banco está tendo prejuízo. Isso aconteceu no passado aqui, inclusive, né? Só que aí o Aloysio Mercadante se defende falando que não. Isso aí é uma tendência lá nos Estados Unidos, na União Europeia, na China, né? Eles estão fazendo isso aí com consistência. É uma tendência que nós estamos seguindo, é o que está dando certo no mundo todo. Quando não, a coisa não é bem assim. As condições aqui no Brasil são diferentes. E a forma como o BNDES é conduzido pelo governo Lula é totalmente diferente de qualquer outra coisa que a gente vê. Claro que não é diferente da China, né? Nunca é bom dar o exemplo da China, porque é um país que está com muitos problemas aí. Só que a verdade é que não dá para comparar uma coisa a outra, inclusive, né? Então, ele cita também a questão da energia limpa, que o Brasil precisa migrar para isso e tudo mais, né? Produção de motores com energia renovável, uma pauta importante aí, que já está tendo problemas em vários outros países, muitos deles deixando de destinar dinheiro e subsídios para veículos com motores aí supostamente de energia limpa, energia renovável, porque é um grande barco furado no final das contas e todos estão percebendo
essa realidade aqui. A verdade é que o BNDES vai despejar uma grana muito grande aqui a título de financiamento do PAC, por exemplo, de vários outros pontos, né? O governo federal anunciou que vai rolar aqui 300 bilhões de reais, meu amigo, para o projeto aqui Nova Indústria Brasil, NIB, né, que o pessoal tá chamando aí e tudo mais. Uma política desenvolvimentista muito velha, muito conhecida, que já deu errado no passado, já fracassou anteriormente e vai fracassar mais uma vez, né? Só que tudo começa errado quando se coloca o Aloysio Mercadante na frente do BNDES, um cara que já foi ministro de um monte de coisas no passado, acho que da educação, inclusive, um cara que, obviamente, não tem uma qualificação, uma capacitação para esse tipo de cargo aí, porque realmente não tem como o cara ser bom em tudo. Ou ele não era bom na época como ministro da educação, ou ele não é bom agora enquanto presidente do BNDES. Provavelmente não é bom em nenhum dos dois cargos, né? Mas uma indicação puramente política, todo mundo sabe que é algo político, e agora o cara finge que não é, tenta dizer que não. São decisões técnicas que nós estamos tomando, isso aqui é para desenvolver a economia do país, né? Obviamente isso é uma mentira, nós sabemos a realidade, o governo Lula mais uma vez vai sequestrar o BNDES para usá-lo em benefício próprio, medidas politiqueiras, eleitoreiras, principalmente agora em 2024, com vistas às eleições municipais, mas 2026 está logo aí, o BNDES vai aumentar com certeza o financiamento aí, a disponibilidade de capital para justamente fomentar esse voo da galinha que a gente conhece bem, com graves consequências para a economia no médio e no longo prazos. Mas o governo Lula não se preocupa com essas coisas. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.